Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de harmonia. Hoje nós vamos falar sobre escala maior, as regras da escala maior natural. Nós vimos nas aulas anteriores de escala cromática ascendente, descendente, vimos com sustenidos, com bemóis, vimos enarmonia, que eram dois nomes para um mesmo som. E aqui uma das coisas vai ser exatamente essa: quando se deve falar sustenido e quando se deve falar bemol. Lembrando que nesta aula não haverá bemol, nós teremos apenas ciclos com sustenidos. E eu vou explicar o porquê. Então tem algumas coisas bacanas aqui para a gente estar vendo. Na escala cromática nós vimos semitons. Na escala maior já começa a haver tons. Um tom equivale a 2 semitons, meio com meio, 1. Então um tom equivale a 2 semitons. A escala maior natural, ela possui 2 tons, depois um semitom, depois 3 tons e um semitom. Isso é independente do ponto de partida. Eu estou falando de Dó, mas depois nós vamos falar de Sol. Essa regra de 2 tons, um semitom, 3 tons, um semitom, não altera, permanece como padrão dentro da escala maior natural. Outra coisa que não muda é o que está aqui embaixo, que é o que? Esse F significa fundamental, ou seja, eu estou trabalhando aqui a escala de Dó. Então, a nota fundamental da escala ou do acorde de Dó, se eu estivesse trabalhando com o acorde de Dó, a nota fundamental é o Dó. Se fosse escala de Sol ou acorde de Sol, a nota fundamental seria o Sol. E aí aqui a distância: segunda maior, terça maior, quarta e quinta justas, sexta e sétima maior e oitava justa. Essas nomenclaturas são a distância que eu tenho da fundamental. Então, se eu partir de Dó, a nota Ré é uma segunda maior de distância do Dó. O Mi é uma terça maior de distância do Dó. O Fá é uma quarta justa de distância do Dó. E assim por diante. Nós temos, na nossa forma de conversar, daqui ali tem 1 metro, 100 metros, 1 quilômetro. Aqui nós temos a medida com intervalos de maiores. Vai existir os menores, os aumentados, os diminutos, os justos, tá? A princípio, nós precisamos decorar apenas os maiores e justos. Tudo parte daqui. É daqui que você vai começar a compreender o porquê que um acorde com sétima maior, um acorde com sexta. Talvez você esteja se perguntando por que são maiores e os outros são justos. Esses justos e maiores seria um assunto mais complexo um pouco e que não é para agora. Mas os justos são intervalos perfeitos, que entra numa regra mais da lei da física. Então teria que ser um assunto só, uma aula só exatamente para isso. A princípio, o que nos interessa é saber que nós temos maiores e justos. Os maiores terão regras exclusivas para eles e os justos terão regras exclusivas para eles. Então, o importante agora é saber que eu tenho quarta, quinta e oitava justa. As demais são maiores, tá? Então, as justas são os intervalos perfeitos. A nossa escala cromática, que era de meio e meio tom, agora vamos treinar ela quando tiver que andar um tom. Foi justamente por isso que eu comecei com escala cromática, para ter essa consciência do que é semitom e do que é tom. Partindo de Dó, a regra está me pedindo tom. Se eu tenho que andar um tom equivale a 2 semitons. Então, do Dó, se eu for para o Dó sustenido, seria meio. Para o Ré, com meio, meio com meio dá 1. Então eu pulo a tecla preta e vou direto para o Ré. A regra está pedindo mais um tom. Então o que a gente faz? O Ré, se eu andar meio tom, eu vou para o Ré sustenido, mais meio eu vou para o Mi. Meio com meio, 1. Então eu pulo a tecla preta e vou para o Mi. Essa nota está em vermelha justamente para facilitar o nosso estudo, mostrando que da terceira para a quarta nota e da sétima para a oitava nota, eu tenho semitom.
Nós chegamos nela agora, no Mi. Do Mi, nós vamos andar agora meio tom e ir para o Fá. A regra pede meio tom. Como não tem tecla preta entre elas, já está certo. Agora, a regra está pedindo 3 tons consecutivos. Eu pulo então do Fá, pulo a tecla preta e vou para o Sol, para dar um tom. Pulo a tecla preta, que seria o Sol sustenido, vou para o Lá. Pulo mais uma tecla preta, vou para o Si. E agora a regra pede meio tom. Do Si para o Dó não tem tecla preta. Si, eu vou direto para o Dó. Então tá aí, essas duas em vermelho é justamente para facilitar o nosso estudo, mostrando que chegou na nota vermelha, vai andar meio tom, terça para quarta e sétima para oitava. Agora eu vou pegar a quinta justa de Dó, que é o Sol, e vou começar a fazer a mesma regra partindo de Sol. Joguei ela aqui para baixo, vou fazer a mesma coisa. Como não altera nada os tons e semitons e nem altera nada embaixo aqui os maiores e justos, é só seguir o padrão. Eu estou no Sol, eu ando um tom, pulo a tecla preta, vou para o Lá. Do Lá eu pulo um tom, vou pular para o Si, pulei a tecla preta. A terceira para a quarta é meio tom, do Si para o Dó eu não tenho tecla preta, vou direto. Agora eu tenho que andar 3 tons. O Dó eu pulo a tecla preta, Ré. O Ré eu pulo a tecla preta, vou para o Mi. Do Mi agora eu pulo a tecla branca. Tá vendo aqui? Olha, eu estou no Mi, né? Eu vou pular essa tecla branca que é meio. Com mais meio eu vou para o Fá sustenido. Então, para dar tom. Agora a regra pede meio tom, do Fá sustenido eu vou para o Sol. Observa que eu não tive nenhum sustenido na escala de Dó. Pegando a quinta dele, que foi o Sol, eu passei a ter 1. E agora eu vou pegar a quinta de Sol, que vai ser o Ré. Coloquei uma oitava abaixo aqui para fazer a escala. Vou passar a ter 2. Eu não tinha nenhum, depois eu passei a ter o Fá. Agora, além do Fá, eu vou ter o Dó também. Vocês vão ver como isso vai acontecer. Seguindo a regra, o Ré, pulei a tecla preta, fui para o Mi. Do Mi, eu pulo a tecla branca para dar um tom, vou para o Fá sustenido. Agora a regra pede meio tom, Sol. 3 tons seguidos, o Sol eu pulo a tecla preta, vou para o Lá. Pulo a tecla preta, vou para o Si. Pulo a tecla branca, vou para o Dó sustenido para dar um tom. O Dó sustenido, eu ando meio tom, vou para o Ré. Então, tivemos aqui 2 sustenidos. E por que eu não poderia chamar esse Dó sustenido de Ré bemol? Porque vamos supor que tivesse escrito Ré bemol e depois Ré natural. Eu ia ter um Si, ia para um Ré bemol, depois para um Ré natural. Ou seja, eu ia ter 2 Rés e ia ficar sem nenhum Dó. Então ia ficar uma coisa bem desproporcional. Eu tenho que ter as 7 notas musicais na escala maior natural. Então depois de Si eu tenho que ter um Dó. E esse tem que ser um Dó sustenido. Eu não posso chamar de Ré bemol e ficar sem a nota Dó. Tá? Pegando a quinta de Ré, eu vou para o Lá. E jogo ele para baixo. Começo a escala de Lá. Então agora, além das 2 notas sustenidas, eu vou ter mais uma que vai ser o Sol sustenido. Além do Fá e do Dó, vou ter o Sol. Então no Lá, a regra pede tom, pula preta, para o Si. A regra pede mais um tom, pula branca, vou para o Dó sustenido. Terça para quarta é semitom, vai para o Ré natural. 3 tons seguidos. Do Ré eu pulo a preta, vou para o Mi. Pulo a branca, vou para Fá sustenido. Mais um tom eu pulo a branca, vou para Sol sustenido. Sétima para oitava semitom, Lá. Então vocês estão vendo que é um padrão de tons e semitons, tá? E aí automaticamente vão surgindo os sustenidos. A quinta de Lá agora é o Mi. Eu joguei o Mi aqui uma oitava abaixo para a gente fazer agora com o Mi
e vai adicionar mais um sustenido que vai ser o Ré. Então vamos lá, Mi, eu pulo a tecla branca para poder dar um tom, vou para o Fá sustenido, pulo mais um tom, eu tenho que pular outra branca, fui para o Sol sustenido, a regra me pede agora meio tom, vou para o Lá, 3 tons seguidos, do Lá eu pulo um tom, vou para o Si, pulando a tecla preta, um tom eu pulo a branca, vou para Dó sustenido, mais um tom eu pulo outra branca e vou para Ré sustenido, e semitom chego no Mi. A quinta de Mi é Si, então vamos jogar agora o Si uma oitava abaixo, fazer a mesma regra. Do Si, pulo um tom, vou para o Dó sustenido, pulei a tecla branca. Para eu andar mais um tom, eu pulo outra tecla branca e vou para o Ré sustenido. A regra pede meio tom agora, Mi. Agora 3 tons, pulo a tecla branca, Fá sustenido, pulo a outra tecla branca, Sol sustenido, pulo mais uma branca, Lá sustenido, a regra pede meio tom, Si. Então é isso. O importante então nessa aula é que você decore que a escala maior são 2 tons um semitom, 3 tons um semitom. Isso é uma coisa que deve decorar. Ou você pensa que da terça para a quarta e da sétima para a oitava é semitom e as demais são tons. Outra coisa é decorar esses intervalos aqui embaixo. Fundamental, segunda e terça maior, quarta e quinta justa, sexta e sétima maior e oitava justa. Porque isso vai ser o padrão independente da tonalidade. Na próxima aula nós vamos fazer então escala maior com o ciclo de bemóis. E aí você vai entender o porquê não pode ser chamado de sustenido. Até a próxima aula.